Muito bem, Samuel, uma coisa que é fato. Luana Rocha, Sandro Rocha só concorrem, só entram na disputa se o governador Marcos Rocha renunciar. Se quiser, pode explicar o porquê em 15 segundos. Olha só, a legislação brasileira eleitoral, ela veda que o chefe do executivo, no âmbito do município, né, prefeito, no âmbito do estado, governador e no âmbito nacional, presidente da República, tenham familiares colateral da linha direita, esquerda, frente e retaguarda de primeiro grau, competindo qualquer cargo eletivo. Na circunscrição do estado de Rondônia, todos os parentes de primeiro grau do governador Marcos Rocha se tornam inelegíveis, né, de forma reflexa, se ele estiver ocupando mandato eletivo. Ou seja, ele foi eleito em 2018. Em 2020, ele quisesse lançar a Luana Rocha, candidata a prefeita do município de Porto Velho, há uma vedação explícita da legislação eleitoral. Assim como, a partir do momento que ele largar o governo do Estado, subsidiariamente, todos passam a ser elegíveis, desde que tenham a idade mínima para concorrer e estejam com a filiação partidária ao menos 6 meses antes do pleito eleitoral. Né? Dentro do prazo tempestivo, todos podem concorrer. Qual é a situação que está pegando hoje no Estado? Né? O governador Marcos Rocha talvez tinha uma dívida de gratidão, a primeira-dama, Luana Rocha, já labutou, né, com a família Gonçalves, e criou aquele espécie de confiança. Deu muito poder para o Júnior Gonçalves, conduziu o Sérgio Gonçalves para uma secretaria durante o período de 2019 a 2022, e nesse interstício, né, o governador Marcos Rocha pediu que o Sérgio Gonçalves fosse descompatibilizado do cargo de secretário de Estado e que ficasse com a chuteira amarrada, que poderia concorrer ao Senado, primeiro suplente, segundo suplente, terceiro suplente, candidato estadual, federal. Quis o destino, o Marcos Rocha viesse a escolher o Sérgio Gonçalves para ser vice dele na sua chapa de reeleição. Então, ele honrou os irmãos Gonçalves. Você pode não gostar do governador Marcos Rocha, mas você não pode dizer que ele não honrou os irmãos Gonçalves, né? Não o supermercado Irmãos Gonçalves, né? Que são sobrinhos do seu Zé Gonçalves. O Sérgio Gonçalves e o Júnior Gonçalves no governo do Estado. Deu cargo de primeiro escalão para ambos os irmãos, que tinham autonomia administrativa, financeira plena, para pintar, bordar, costurar e dar o nó, nomear, exonerar e mandar em tudo. Então, o Marcos Rocha foi leal. O governador Marcos Rocha, com o passar do tempo, foi tendo mais desenvoltura, sabendo lidar com o antagonismo, abraçando o centro-esquerda, a esquerda, e aqui eu quero fazer justiça, né? Porque tem muitas pessoas que são homenageadas quando passam desse plano para o outro. Né? Então, eu quero aqui deixar explicitamente, que fique registrado aqui na Rema TV, que o Chico Holanda, eu arriscaria dizer que foi uma das 5 pessoas mais importantes na campanha do governador Marcos Rocha para sua reeleição. Conseguiu com muita dificuldade. O Marcos Rogério, sensação, né, na política nacional, e o Marcos Rocha, muito bem treinado, espiritualizado, jeitoso nos debates, foi ganhando a confiança daqueles eleitores que estavam com dúvida em votar nele ou no Marcos Rogério, pegou o apoio da esquerda, da centro-esquerda, da extrema-esquerda e decidiu a eleição e ganhou essa vitória épica, derrotando o Bolsonaro, que cruzou os braços e fazia a finguinha para que o Marcos Rogério ganhasse as eleições do governo do Estado. Então, aí, com o passar do tempo, o Sérgio Gonçalves ficou bacana, Boi Maria, aí, segundo, né, o governador Marcos Rocha, que eu entendi, ele queria que o Júnior Gonçalves não viajasse muito para os Estados Unidos e que fosse um chefe da Casa Civil mais presente. E aí teve descompatibilidade, encontro de informação, enfim, exonerou. Aí teve a operação policial, o Júnior Gonçalves foi afastado, voltou, contra tudo e contra todos, nomeou ele de novo chefe da Casa Civil. E manteve o irmão lá como vice-governador e um supersecretário. E aí eu não sei o que aconteceu na cabeça do Sérgio Gonçalves, se eram os caras que estavam lá comissionados com ele, começaram a botar coisa na cabeça do cara. E aí, talvez ele tenha tido um pouco de desencontro de informação, acabou vindo aqui, trouxeram isso aí, essa discussão, que poderia ser resolvido numa conversa particular, obrigado. E aí está essa história toda. Eu acho que o Sérgio Gonçalves, se ele for inteligente, que eu acho que deveria aceitar ir para o Tribunal de Contas
e encerrar a sua carreira ali de forma digna, Muito honesta e bem, honrada. conclua, Samuel. Vamos Enfim, lá. gente, é isso aí. Eu acho que o governador Marcos Rocha, se não tirar o Sérgio Gonçalves do caminho, vai cumprir o mandato até o dia 31 de dezembro Chicolanda. de 2026. Chico Holanda, será que vão varrer o Sérgio Gonçalves para debaixo do tapete, para o caminho ficar livre aí para o governador, esposa e irmão? Na política, tudo é possível, inclusive nada. Samuel foi enfático aí na fala dele, não vou acrescentar muita coisa não, eu só digo o seguinte, tem muita água para passar debaixo da ponte ainda. Eleição em 2026, tá? Eu acredito que terá aí um grupo de pessoas habilidosas aí para buscar um caminho onde se consiga consolidar a saída do Marco Rocha, candidato ao Senado, da esposa e do irmão. Mas isso vai depender muito de habilidades, exatamente é um jogo de xadrez. Quem melhor mover as pedras, tá? Isso vai acontecer. Então, eu diria que não tem nada definido. Que há realmente esse clima, isso é verdadeiro, isso é fato. E sexta-feira com o governador, de fato isso aí é. Mas nada é, digo assim, impossível de se resolver. Tudo é possível, inclusive nada, mas temos muitas águas para sair da ponte aí. A única habilidade que precisa, Chico, é tirar o Sérgio Gonçalves do caminho. Só isso, né, Chico? Eu desconheço outra habilidade que não seja essa. Mas é o que eu estou falando. Ele pode ser arrebatado, né? Tem que ser... Aí é onde entra... Você disse sequestrado no período... Ô, Chico, vamos aqui, porque todo mundo está com medo de comprometer. Ou é através de operação policial e desgastar ele politicamente, moralmente, e a Assembleia Legislativa fazer o primeiro impeachment de vice-governador na história do Brasil, ou ele aceitar numa boa, fica só como vice mesmo e como candidato ao governo, que eu acho que ele não vai fazer isso, ou, consequentemente, ele desistir ele vai mesmo. embora para casa e não leva nada. Uma coisa é fato, foi muito prejudicado pelo irmão. Muito bem, vamos lá. Paulo, sua vez. Bom, é um clima bem complicado, Cícero, porque é o vice, né? É a pessoa que assume na sua ausência, com essa questão do Marcos Rocha estar trabalhando já há algum tempo para ir para o Senado, é a única coisa que ele pode fazer agora. E já temos as disputas tão grandes, né, que são normais desse pleito, e ainda ter o vice que pode ficar 7, 8 meses sozinho ali. Olha, eu gostaria muito que eles parassem com essa briga, né? Porque isso não vai ser bom para nenhum dos dois. É claro que, sem tomar partido, porque é bem complicada essa situação toda, nós percebemos que eu acho que alguém tem que ceder aí, né? Eu corroboro muito com a sua fala, Cícero. Eu vi um shorts de um corte, né, de uma fala sua, não sei se foi do programa de ontem, quando você diz a respeito de que o governador é o governador, e ele põe quem ele quer, ele tira quem ele quer, né? Ele só não pode tirar o vice, né? Ele põe e tira quem ele quiser, menos o vice que foi eleito com tirar ele. o vice não pode, mas o cargo pode, né? O cargo, por exemplo, Secretário. de uma Não, o cargo de secretaria, secretário. Não. de uma secretaria, Isso ele já coisa fez, parecida, né? e ele já fez, né? Agora, tirar vice, aí eu entro nesse pleito contigo, é muito complicado isso, porque o Sérgio, queira ou não, ele foi votado, né? Foi uma chapa. Quem votou no Marcos Rocha votou no Sérgio, né? E é bem complicado isso tudo. Eu acho que isso vai espirrar. E se espirrar, vai acabar dando ruim para todos. Se espirrar, eu digo saúde. Vamos lá. Eu não falei, viu? Não falei, viu? Não, eu sei. Desculpa. Eu ia lhe chamar. Perdão. É que só ia esquecer. Sabe aquela música? Eu ia lhe chamar enquanto corria, sabe, né? Então, por gentileza, a sua análise. Vão conseguir tirar o Sérgio do caminho, Carrati? Ou
Eu gostei da filosofia do nosso glorioso Chico Holanda. Muita água vai passar embaixo da ponte, né? Aqui no Candeias já passa bastante, aqui na ponte do Rio Madeira. Não né? está resolvido ainda? Pois é. Vamos lá, Cátia. Taca a ficha aí. Eu afirmo também de que muita coisa ainda há para acontecer, né? Nos bastidores aí, dos 45, até os 45 minutos do segundo tempo aí, e algum tempo a mais. Hoje, se as eleições exatamente fossem amanhã, por exemplo, creio que das 2 vagas do Senado, o governador Marcos Rocha teria uma vantagem bem grande e uma possibilidade muito grande de ser eleito senador. Tratando de o ano que vem, daqui aproximadamente aí 13 meses, aproximadamente, que são as eleições do ano que vem, se isso não for harmonizado com a relação do vice, a única tratativa é ele terminar o mandato. E aí, conforme a cláusula da legislação eleitoral, não vai permitir que a sua esposa, a atual secretária de Assistência Social, seja candidata, e seu irmão também, Sandro Rocha, seja candidato. Mas a gente ouve muita conversa nos bastidores, né? Acredito, né? Isso é uma fala minha pessoal, o governador fará um caminho bom e conseguirá ser candidato ao Senado e assim planejar o seu projeto político, porque senão vai findar esse projeto, né? Vai acabar e essa história, ele se aposenta como governador, né? E ter saudações, né? Mas vamos torcer para que tudo dê certo para o governador, para a equipe, né? Para o vice-governador, que seja um comum acordo aí, que ele possa ser favorecido. Quero mandar um abraço, por favor, ao vereador Nilton Souza, tá? Um grande amigo, parceiro, que está assistindo a gente agora ao vivo. Um grande abraço para você, Nilton, tá? Deus te abençoe. Grande Nilton. Eu só acho muito engraçado, entendeu? Quando se fala que tem que ter um diálogo, né? E aí, havendo um diálogo, todo mundo pode se entender. Engraçado que quando o governador estava em Israel e o Sérgio Gonçalves foi para as redes sociais pedir a saída de um secretário escolhido pelo governador Marcos Rocha. Para substituir o irmão dele, né? Que é um secretário que se aponta nos bastidores da política, não se dá com o irmão do Sérgio, o Júnior, que era chefe da Casa Civil. E aí o Sérgio foi para as redes sociais pedir a saída do secretário. O governador não estava em Rondônia. Aí o governador volta de Rondônia e não acontece conversa nenhuma do Sérgio com o governador sobre o assunto, porque eu desconheço, se tiver uma pessoa, pode ligar aí para o telefone nosso aqui, eu não conheço ninguém, não vi ninguém nos bastidores da política que tem acesso ao governador, que tem acesso ao Sérgio, dizer que em algum momento houve 1 minuto de conversa que seja entre ambos depois que o governador voltou de Israel. Não tem ninguém. Eu desafio alguém me dizer que houve uma conversa. E aí, na sequência, não houve a conversa, seguiu o governo do jeito que o governador vem tocando, salvo pela demissão, né, do cargo de secretário da SEDEC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do vice-governador, que acumulava essa pasta já há 6 anos, né, demitido ao vivo aqui na Rema TV. Né, o anúncio foi feito ao vivo aqui na Rema TV. E aí gerou tudo isso. Então, Chico Holanda, se já não havia conversa, né, num clima que não estava tão hostil, eu imagino agora que tipo de conversa você acha que pode ter diante de tudo que aconteceu. Eu acho que a probabilidade ela é ínfima de haver qualquer tipo de conversa. Agora, uma situação de ocasião, né, como citado na reportagem, né,
de algum mandrake, né? Mandrake, para quem não sabe, é um personagem, né, de magia das histórias em quadrinhos, é aquele que consegue fazer pirotecnia, mágica, né? E como que tem de político aí que faz pirotecnia, né? Tem sobrando aí na nossa política pirotécnico, então até pode ser que seja provável que isso em algum momento venha acontecer.